Tudo bem, pessoal? Sou o professor Pacelli, faço parte aqui da equipe do Gran Cursos e nesse vídeo eu vou tratar sobre transações contábeis. Você vai ver que nas transações contábeis eu vou usar o que a gente trabalhou na aula de subsistemas, natureza das contas. Eu não vou ignorar esse conhecimento, eu vou incorporar esse conhecimento, só que agora a nossa pegada aqui em transações contábeis é basicamente duas. São basicamente duas. Nossas pegadas, digamos assim. Primeira pegada, você saber o que é fato, o que é ato. Vamos reforçar essa ideia. Segundo, dentro dos fatos, a gente saber o que é fato modificativo e o que é fato permutativo. Beleza? Então vamos lá. Então, foco dessa aula, transações contábeis. Então, no setor público, você tem dois tipos de transações, econômico-financeiras e administrativas. As administrativas são os atos e as econômico-financeiras são os fatos. Então preste atenção nisso. Se a gente fizer um comparativo com contabilidade societária, você vai ver que na contabilidade societária você só trabalha e só registra as transações econômico-financeiras. As transações administrativas, elas existem e elas são representadas ou são registradas de forma textual nas notas explicativas. Na contabilidade pública, não. Você vai ter lançamentos do tipo débito e crédito para alguns atos administrativos. Por exemplo, baseado no que a gente viu na aula anterior, exemplos de atos orçamentários. Só atos. Aprovação da LOA, que é a previsão da receita e a fixação da despesa. Outro ato, que é apenas orçamentário. Movimentação de crédito, quando você faz uma provisão ou um destaque. Um terceiro tipo de ato que a gente viu na aula anterior está nos slides no seu material. Inscrição de resta a pagar. Inscrição de resta a pagar pode até ser receita extra-orçamentária, mas para fins de registro contábil, certo? Se trata de um ato administrativo e trabalha apenas com contas de natureza orçamentária. Não esqueça isso. Beleza? Então, lembrando que os fatos podem fazer alterações qualitativas ou quantitativas. Eu trouxe aqui o que eu chamo de dica suprema. Essa dica suprema, ela visa simplificar. Ela visa separar as transações em econômico-financeiras e administrativas. Depois ela separa o que é orçamentário e o que é extra-orçamentário. Separa e ainda separa dentro dos subsistemas, dentro das naturezas. Então, a gente vai passar aqui primeiro por muita coisa e depois a gente vai explicando uma a uma. Então vamos lá. Primeiro vamos dar uma visão geral. Então a gente tem as transações econômico-financeiras, são os fatos. E a gente tem as transações administrativas, são os atos. Vamos começar pelos atos, que são os em menor número, não é que são mais fáceis, são em menor número. Então, atos orçamentários. Por que eu considero esses atos orçamentários? Porque eles apenas usam contas de natureza orçamentária. É uma premissa que eu usei. Então, se o ato só trabalha com contas de natureza orçamentária, certo? Ou seja, só tem natureza orçamentária. Então, esses atos, eu considero eles atos orçamentários. Quais são os atos que não afetam o patrimônio, não afetam o ativo, preste atenção, não afetam o ativo, não afetam o passivo, não afetam o PL, e esses atos só trabalham com contas de natureza orçamentária. Olha lá o que eu vou falar. Previsão da receita, fixação da despesa, provisão de destaque, são as movimentações de crédito. Inscrição de resta a pagar processados e não processados. Pessoal, eu te digo com convicção. Se você gravar isso aí, você não vai ter surpresa na prova. Então, questões que já são recorrentes em prova. A previsão da receita trabalha apenas com contas de natureza orçamentária, gabarito, certo? A inscrição de resta a pagar trabalha apenas com contas de natureza orçamentária, gabarito, certo? Provisão e destaque trabalha apenas com contas de natureza orçamentária, gabarito, certo? Tem as questões que não são difíceis, são médias, que aí já trabalha com débito e crédito. Só que às vezes você já mata nisso aí. Então, por exemplo, você tem uma questão de concurso, 5 opções, aí diz assim, qual o lançamento a seguir que registra com fidelidade o registro da provisão? Aí opção A, subsistema financeiro. Opção B, subsistema patrimonial. Opção C, subsistema orçamentário. Opção D, subsistema de compensação. Opção E, subsistema de custos. Olha, eu nem precisei entrar no lançamento de débito e crédito, mas eu não falei na opção C
Seria só o subsistema orçamentário? Então, mesmo eu não sabendo débito e crédito, porque cada opção dessa teria um débito e crédito. Mesmo eu não sabendo débito e crédito, como eu sei que a movimentação de crédito só usa o subsistema orçamentário, por eliminação, eu já mato as outras opções. Então, você vai ver que várias questões de concurso, principalmente múltipla escolha, quando ele te dá natureza orçamentária, patrimonial, compensação, e você já sabe que determinado evento só usa determinada natureza, se uma das opções tiver uma natureza estranha, aquela opção já é descartada. Então, às vezes, numa questão de múltipla escolha, só com essa dica, a sua probabilidade de acerto, ela já fica aí em 50%. Porque às vezes você já vai ficar entre duas opções, ou às vezes você já fica em uma opção, e aí é 100% de acerto. Beleza? Então, atenção nisso aí. Vamos falar agora sobre os atos extra-orçamentários. Assinatura de contratos, convênios, você apenas trabalha com natureza de controle. Então, aqui eu considero tranquilo, baseado no que a gente já viu. Agora vamos para o que interessa, que é o mais avançado. Aí você tem os fatos. Você tem os fatos quantitativos e os fatos qualitativos. O que é um fato quantitativo? Então, para não ter dúvida, eu vou colocar aqui ativo, passivo, PL. O que é um fato qualitativo? Vou até fazer com outra cor aqui para não dar problema. Ativo, passivo, PL. Presta atenção. Para ser um fato modificativo, que é um fato quantitativo, tem que alterar o PL. Então aqui, ó, quando a gente fala de fato quantitativo na contabilidade pública, aqui entram os fatos modificativos mais os fatos mistos. Nos qualitativos, você tem os fatos permutativos. Entendeu? Então você, na contabilidade pública, preste atenção, não tem essa preocupação misto, modificativo não. Misto também altera o PL, logo é quantitativo. Não foi quantitativo, é permutativo, é qualitativo e está resolvido. Agora vamos para cá. Qual a diferença de um fato quantitativo? Alguma coisa vai acontecer e vai alterar, ou vai diminuir o PL, ou vai aumentar o PL. Nos fatos qualitativos, você diminui ativo, ou aumenta ativo. Você aumenta ativo e aumenta passivo. Você pode diminuir o ativo e diminuir o passivo. Ou você aumenta o passivo e diminui o passivo. Então pode ocorrer de tudo no passivo. Beleza? O que é que a gente vai fazer agora? Eu vou passar de forma periférica, porque depois a gente vai aprofundar, em cada possibilidade dessa daqui que está constando aqui nos materiais. Então vamos lá. Então eu vou apagar essas setinhas. E vamos bater um a um agora. Então vamos lá. Vamos pegar aqui as variações quantitativas. A gente vai separar elas em orçamentárias e extra-orçamentárias. Qual a diferença de orçamentária para extra-orçamentária dentro dessa dica suprema? Se durante a transação eu usar contas de natureza orçamentária, é porque ela é orçamentária. Se eu usar durante a transação não usar contas de natureza orçamentária, é porque ela é extra-orçamentária. Então o critério é, eu uso contas de natureza orçamentária ou não uso? Lembrando, coisas que a gente viu na aula anterior. Sei que é muita informação, mas eu espero que você vai rever os vídeos e vai gravando e vai absorvendo. Lembrando, para ser conta de natureza orçamentária, tem que ter um desses nomes na jogada. Previsão da receita, arrecadação da receita. Fixação da despesa, movimentação de crédito, abertura de créditos adicionais, empenho, liquidação e pagamento da despesa. Não tem ponto de correr. Então, se não teve esses nomes, então não tem como ser de natureza, não tem como ser uma transação quantitativa orçamentária. E aí vamos lá. Suponha que eu tenho uma despesa efetiva, receita efetiva. Se eu tenho uma receita efetiva, é porque vai acontecer o quê? Vai aumentar o meu caixa e vai aumentar o meu PL. Porque é uma receita efetiva. Exemplo, arrecadação de imposto. Quando você arrecada imposto,
entra dinheiro no caixa e você não vende alguma coisa. Por exemplo, eu arrecadei imposto, mas em troca eu dei um carro. Não, você não está alienando imóvel, você está apenas arrecadando impostos. Então, quando você arrecada imposto, você aumenta o ativo e não mexe mais nada do ativo. Só entra no caixa. Então, exemplo, ó, quando eu arrecado imposto, entra dinheiro no caixa, tá aqui, ó. Mas eu não mexi nada mais do ativo, ou seja, eu não perco nenhum ativo. Quando eu arrecado impostos, eu não arrecado impostos, aumenta o caixa, e eu fico devendo alguma coisa. Isso aqui está errado. Então, por eliminação, quando você arrecada impostos e aumenta o PL. Ou seja, é uma receita efetiva. Se é uma receita efetiva, pessoal, tanto faz se for receita efetiva ou não efetiva, mas nesse caso é efetiva. Mas você já aprendeu na aula anterior que receitas efetivas e receitas não efetivas trabalham com as três naturezas da informação: patrimonial, orçamentária e compensação. Nesse caso, você vai trabalhar com isso aqui, ó: orçamentária, patrimonial e controle. Compensação, controle. E se for uma despesa efetiva? Aí suponha que você agora vai reconhecer a despesa com o pessoal. Reconhecer que eu digo liquidar, certo? Você vai liquidar, preste atenção, você vai liquidar a despesa com o pessoal. Então o que é que você vai fazer? Você vai reconhecer uma obrigação aqui, ó. Pessoal. Aí vamos pegar o que a gente também viu em outras aulas. Se essa obrigação ela já passou pelo empenho e pela liquidação, essa obrigação ela já pertence ao passivo financeiro. Então eu vou colocar aqui um F. O que quer dizer esse F, para você já aprender? Preste atenção. Esse F significa que essa obrigação ela está no passivo. Só que ela também faz parte do passivo financeiro, porque é uma obrigação que já passou pelo empenho ou pela liquidação. A gente viu isso na aula que a gente falou sobre ativo, passivo financeiro, passivo permanente. Só que quando você liquida a despesa com o pessoal, você vai diminuir o PL. Então por que é um fato permutativo? Desculpa. Por que é um fato modificativo diminutivo? Porque você diminuiu o PL. Então lembrando, ó, as despesas efetivas, elas aumentam o ativo e aumentam o PL. As despesas efetivas, elas aumentam o passivo e diminuem o PL. Independente disso, como são receitas efetivas e despesas efetivas, você vai trabalhar com as três naturezas, tá bom? Continuando. Cota, repasses, subrepasses no mesmo exercício. Apenas natureza de controle patrimonial. Então, só para entender o que é uma cota, repasse, subrepasse é o seguinte. Imagine que você faz parte do governo federal. Você é o Ministério da Educação. A STN, que é a Secretaria do Tesouro Nacional, movimentou dentro da conta única, ou seja, o recurso não sai da conta única. Dentro da conta única, a Secretaria do Tesouro Nacional tirou um recurso que estava sobre a responsabilidade dela e passou sob a responsabilidade do Ministério da Educação. Não saiu dinheiro do caixa. O dinheiro continua na conta única. Só que dentro, na visão da STN, a STN perdeu. E na visão do MEC, o MEC ganhou. Na visão da União, ninguém perdeu e ninguém ganhou. Beleza? Mas ocorreu o quê? Ocorreu uma movimentação financeira interna. Essa movimentação financeira interna ela é controlada aqui, ó. Contas de controle e contas patrimoniais. Beleza, pessoal? No próximo bloco, que eu vou parar aqui, porque esse próximo bloco agora a gente vai tratar de superveniências e insubsistências, certo? E é um bloco que eu considero um pouco mais complicado. Então no próximo bloco o que é que a gente vai fazer? A gente vai dar uma pausa daqui a pouco e a gente volta com a parte 2. Na parte 2, a gente vai tratar sobre superveniências e insubsistências. O mais importante que eu quero que você guarde: superveniência e insubsistências você só trabalha com natureza patrimonial. Se falar a palavra superveniência e insubsistência é outra coisa que eu já quero que você guarde, porque a gente já começa a segunda parte, já mais avançada. Falou a palavra superveniência e insubsistência, não pode ter a palavra recurso financeiro envolvido.
Então, por exemplo, se você alienou um imóvel com ganho de capital, não houve alienação de imóvel com ganho de capital, entrou dinheiro. Isso não pode ser superveniência nem subsistência. Está eliminado. Isso é outra coisa, isso é receita efetiva. Outro exemplo, você pagou a despesa com o pessoal. Despesa com o pessoal sai dinheiro. Não tem como ser em subsistência. Agora vamos para outros exemplos que a gente vai usar superveniência e subsistência. Ocorreu a depreciação. A depreciação de um imóvel, ela não enseja desembolso financeiro, mas ela diminuiu o teu PL. É uma insubsistência do ativo. Depois a gente entra em mais detalhes. Só quero que você pegue a ideia antes da gente encerrar esse bloco. Você já com essa ideia para casa. Segunda parte. Você tem uma dívida ativa. Dívida ativa não. Você tem um crédito fiscal que você reconheceu. Ou seja, virou exercício. E aí o município notificou os contribuintes quanto ao IPTU devido. O registro do crédito fiscal, não houve entrada de dinheiro naquele momento. Ou seja, quando você recebe o boleto em casa do IPTU, você não vai pagar o IPTU naquele dia, você vai programar o pagamento. Então aquele dinheiro, aquela notificação que você recebe em casa do IPTU, ela não enseja a entrada de dinheiro no caixa. Logo, ela não pode ser receita. Porque para ser receita tem que entrar dinheiro no caixa. Logo, ela vai aumentar o patrimônio líquido. Por quê? Porque agora o município tem o direito de te cobrar aquele IPTU. E ele vai te cobrar. E se você não pagar, ele vai te inscrever dívida ativa. Então, aquele valor que você vai receber, mas que você ainda não recebeu, ele gera uma superveniência no ativo. Então é só para você ter a seguinte ideia. Falou superveniência em subsistência, não pode mexer com entrada ou saída de recurso financeiro. O último exemplo. Doação de recursos financeiros de terceiros. Ou seja, chegou um filantropo e ele resolve, olha, eu vou doar 100 mil para o Bolsa Família. É dinheiro? É dinheiro. Jamais será superveniência. Isso aí é receita. Receita efetiva. O mesmo filantropo diz, olha, eu comprei 100 mil de imobiliário para você jogar nessa escola de ensino fundamental e ensino médio. É imobiliário que você está recebendo. Entrou dinheiro, recurso financeiro? Não. Isso é superveniência. Então, qual é a diferença de superveniência para receita? É porque na receita entra dinheiro financeiro. Na superveniência, aumenta o PL, mas não entra dinheiro. Despesa efetiva. Na despesa, sai dinheiro, diminui o PL. Na insubsistência, diminui o PL, mas não sai dinheiro. Então, o segredo é entrada ou saída de dinheiro. Para ser receita, tem que entrar dinheiro. Para ser despesa, tem que sair dinheiro. Para ser superveniência ou insubsistência, tem que aumentar ou diminuir o PL e não pode entrar dinheiro. Aí você vai enquadrar como superveniência ou subsistência. Tem várias categorias, superveniência do ativo e subsistência do ativo. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Então não perca daqui a pouco a parte 2 sobre transações contábeis. Fiquem com Deus.